Começando, então, a nossa terceira aula de poder de polícia do curso, iniciando a parte 2. Na parte 1, nós tivemos 2 aulas, resolvemos 21 questões sobre conceito do poder de polícia, alcance do poder de polícia, e principalmente a diferença entre poder de polícia e poder de polícia e polícia judiciária. A gente resolveu, né, os principais temas aí na parte 1, é o que mais se pergunta, por isso que a gente fez aí 21 questões, para mapear todas as possibilidades e não errar poder de polícia de maneira alguma. Agora a gente vai para a parte 2, trabalhar especificamente os atributos do poder de polícia, mapear também, cercar todas as possibilidades, resolver questões da banca e deixar tudo certinho aí. Também, muitas vezes pega no meu pé. Completar o livro, vai. Ele também é muito bom de prova, né? Desliga o áudio aí. Eu acho que é a Solange. Desliga o áudio aí, Solange. Aí a gente vai aqui para os atributos, são 3. Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. Né? Antes disso, o que são atributos? O que são atributos de algo? Atributos do poder de polícia, atributos dos atos administrativos. A gente ouve falar bastante em atributos, mas o que são atributos? Atributos são características de algo. As características do poder de polícia. Você pode chamar também de qualidades, né? As qualidades, as características do poder de polícia, os atributos. Ou seja, de que maneira o poder de polícia é para ele conseguir alcançar os seus objetivos. Para alcançar os seus objetivos, o poder de polícia é discricionário, é autoexecutável e é coercitivo. Essas são as características ou as qualidades, são os atributos, que ajudam, que favorecem o poder de polícia para que ele consiga alcançar seus objetivos. Os objetivos do poder de polícia, a gente estudou na aula anterior, quando tratou do conceito de poder de polícia. A gente viu que o poder de polícia tem esse objetivo de condicionar, restringir, de limitar bens, direitos e atividades dos particulares, os direitos individuais dos particulares, em prol do interesse público. Então, para que o poder de polícia consiga limitar bens, direitos e atividades dos particulares em prol do interesse público, o poder de polícia vai usar essas características aqui: a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Cada uma dessas vai contribuir para que o poder de polícia consiga alcançar os seus objetivos enquanto poder que é. Tranquilo? Então, nenhum desses aqui é novidade para a gente. Nos módulos anteriores, a gente estudou atributos dos atos administrativos, e esses temas se confundem. Né? Se confundem por quê? Porque o poder de polícia ele ocorre através de atos administrativos. A gente já deu essa dica aqui. Todos os poderes ocorrem através de atos administrativos. Se eu pegar o poder normativo, ele ocorre através de um ato normativo. Se eu pegar o poder hierárquico, ele ocorre através de um ato ordinatório. Se eu pegar o poder disciplinar, ele ocorre através de um ato punitivo. Se eu pegar o poder de polícia também ocorre através de atos administrativos, um ato punitivo, por exemplo. Entendeu? Então, todos os poderes ocorrem, são colocados em práticas, todos os poderes administrativos, eles são colocados em prática através de atos administrativos. Então, essas características aqui, esses atributos, alguns deles a gente já estudou quando falou de atributos dos atos administrativos em módulos anteriores. A ideia é exatamente a mesma, porque o poder de polícia se dá através de atos administrativos.
Então, ele acaba dividindo um pouco dessas características, compartilhando dessas características dos atos administrativos. Tá tranquilo? Poder administrativo se dá através de atos administrativos. Nada mais lógico, tá? E uma das características específicas do poder de polícia, essa aqui não é uma característica geral de todo o ato administrativo, mas é uma característica específica do poder de polícia, que os atos praticados no exercício do poder de polícia são marcados pela discricionariedade. O que é a discricionariedade? O que é a discricionariedade? Discricionariedade é margem de escolha conferida por lei diante do caso concreto. Então, diante de cada caso específico que se apresenta para a administração, em que a administração vai colocar em prática o poder de polícia, a administração recebe da lei, sempre da lei, né? Só a lei pode fazer isso. A administração recebe da lei uma margem de escolha para que ela possa decidir o que é melhor diante daquele caso específico. Cada caso é um caso, por isso que a gente chama de caso concreto. Diante de cada caso que possa se apresentar para a administração pode receber da lei uma margem de escolha para que, através de critérios de conveniência e oportunidade, a administração possa escolher o que é melhor para o interesse público naquele caso. Critérios de conveniência e oportunidade para decidir, né, no caso, escolher em cada caso concreto o que é, né, o que melhor satisfaz o interesse público. O que melhor satisfaz o interesse público, lógico, sempre dentro da margem de escolha conferida por lei. Então, eu não posso esquecer nunca. Tem margem de escolha no poder, na discricionariedade, no uso do poder de polícia, existe margem de escolha? Existe, mas só pode ser feita a escolha dentro das opções que a lei deu. Como é que a margem de escolha vai ser usada? Vai ser usada, primeiro, dentro da lei, e, segundo, obedecendo critérios de conveniência e oportunidade para decidir, diante do caso concreto, o que melhor atende o interesse público. Então, essa é a ideia de discricionariedade. É uma margem de escolha conferida por lei diante do caso concreto para que a administração pública, adotando critérios de conveniência e oportunidade para decidir em cada caso o que é melhor para o interesse público, sempre dentro dessa margem de escolha que a lei deu. Isso é a discricionariedade, tá? Então, a gente precisa entender que quando a administração pública for usar o poder de polícia, a lei, na maior parte das vezes, vai deixar uma margem de escolha para que a administração possa decidir qual a melhor maneira, o que é mais conveniente, o que é mais oportuno, para a administração, diante do caso que se apresenta, poder usar esse poder de polícia e alcançar o interesse público. Agora, o poder de polícia é sempre discricionário? Lógico que não. Discricionário é uma característica do poder de polícia. Ajuda o poder de polícia a alcançar seus objetivos. Mas o poder de polícia não é sempre discricionário. Então, a gente escreve isso. O poder de polícia não é sempre
discricionário. Não é sempre discricionário, não é. Quer dizer que existem situações em que o poder de polícia não será discricionário. O poder de polícia poderá ser empregado de forma vinculada toda vez que a lei, sempre a lei, não deixar margem de escolha para a administração. Então, o poder de polícia, ele tem como característica a discricionariedade. Sim, é uma das qualidades que ele usa, mas é só uma qualidade. Tem situações em que a lei não vai conceder essa qualidade para o poder de polícia. Ou seja, tem situações em que a lei não vai deixar margem de escolha para a administração. E se a lei não deixar margem de escolha, é porque nós estaremos diante do poder de polícia sendo empregado de forma vinculada. O poder de polícia pode sim ser empregado de maneira vinculada, vai depender da lei não ter dado margem de escolha para a administração. Na maioria dos casos, no poder de polícia, a lei deixa essa margem de escolha. Por isso que, como característica, o poder de polícia é discricionário. Mas existem casos em que a lei não deixa a margem de escolha. Aí eu tenho o poder de polícia de forma vinculada. Então, não vai dizer na prova que o poder de polícia é sempre discricionário, porque está errado. Vamos citar alguns exemplos aqui. Olha, poder de polícia. A gente viu que existem normas que, quando são aplicadas, são exemplos clássicos de poder de polícia. Eu citei uma lista com 6 normas que toda vez que você se deparar com qualquer uma delas, você estará diante do poder de polícia. Você não pode esquecer nunca essa lista com os 6 casos de poder de polícia da tua prova. Está aqui os 6 casos, ó. Tem que estar na tua parede, senão tu está pedindo para errar a questão, porque é isso aqui que pergunta toda vez. Então, olha aqui, ó. Aplicação de normas de trânsito, seja uma infração de trânsito, seja uma sanção por infração de trânsito, é poder de polícia. Aplicação de normas sanitárias, que trata da higiene, de ambiente. Mercadoria prazo de validade vencido, comida estragada, sendo vendida numa cantina, no restaurante. Tudo isso, questão de higiene, aplicação de normas sanitárias é poder de polícia, normas ambientais, lixeira viciada, queimada, poluição de rios, sanções ou infrações administrativas envolvendo normas ambientais, poder de polícia, os conselhos de fiscalização profissional, qualquer conselho de fiscalização profissional é poder de polícia, né, com as profissões regulamentadas, proteção e combate a incêndios, que é um caso específico dos bombeiros, que emitem licenças para que estabelecimentos possam funcionar. E se não estiver respeitando essas normas de proteção a incêndio, o estabelecimento não vai ser liberado para funcionar. Bombeiro, normas de construção civil, lá no âmbito do CREA, por exemplo, precisa de uma licença para construir. Se não tiver essa licença, a construção vai estar irregular, pode ser multada ou interditada, dependendo de cada caso que se apresente, já que o poder de polícia é discricionário. Então, o trânsito é o principal exemplo, é o número 1. Normas relativas a trânsito é o exemplo número 1 de poder de polícia. Tanto que trânsito é competência concorrente. Tem o órgão de poder de polícia federal que fiscaliza o trânsito, PRF. Tem o órgão de poder de polícia estadual que fiscaliza o trânsito, DETRAN e Polícia Militar. Tem órgão de poder de polícia municipal que fiscaliza o trânsito. Aqui em Macapá, o órgão é a CETEMAC, tá? Que no caso, a CETEMAC não é um órgão, é uma autarquia, tá? Então, trânsito é uma competência concorrente dos entes federativos, de tão importante que é fiscalizar o trânsito. Tem fiscalização federal, estadual, municipal, distrital. Esse é o trânsito, nosso principal exemplo de poder de polícia. Então, vamos colocar aqui um exemplo de discricionariedade no trânsito. Olha, trânsito.
toda vez que a administração colocar uma placa de proibido estacionar, isso é poder de polícia, porque é trânsito, é placa de proibido estacionar. Aquela placa de proibido estacionar, ela representa o poder de polícia porque ela está limitando, restringindo, condicionando o meu direito a ir e vir, ou seja, condicionando, restringindo o meu direito de estacionar numa determinada esquina. Então, a placa de proibido estacionar é exercício do poder de polícia porque está regulando o direito individual das pessoas de estacionar numa esquina em prol da coletividade. Aquela esquina não pode ter carro ali, porque a coletividade precisa que não tenha carro naquela esquina. Ia colocar em risco a segurança pública, a segurança de trânsito, se tivesse carro naquela esquina. Então, a administração coloca a placa de proibido estacionar. Mas por que a administração escolheu aquela esquina? Por que não escolheu a outra? Por que não botou na outra rua? Por que na outra? Por que no outro bairro? Por que aquela esquina? Foi uma escolha. Discricionariedade. Na hora de decidir qual esquina vai ter a placa de proibido estacionar, na hora de decidir qual esquina vai ter um semáforo, na hora de escolher qual rua vai ter uma ciclovia. A gente tem a Leopoldo Machado aí, né? Foi premiada uma ciclovia na sua extensão inteira aí, né? Mas por que ela? Por que não a Cândido Mendes com a ciclovia? Discricionariedade. A administração tem essa margem de escolha conferida por lei em relação ao trânsito para decidir qual é a melhor esquina para se colocar uma placa de proibido estacionar, um semáforo, melhor rua para se botar uma ciclovia, uma ciclofaixa. Isso é discricionariedade da administração no exercício do poder de polícia. Agora, quando alguém coloca o carro na vaga de proibido estacionar, isso é uma infração administrativa de trânsito. Quando alguém passa no sinal vermelho, infração de trânsito. Quando alguém está andando de carro ou de moto na ciclofaixa, que é para andar bicicleta, isso é uma infração de trânsito. E diante de uma infração de trânsito, do cometimento de uma infração de trânsito, o poder de polícia já não é discricionário. Diante do cometimento de uma infração, o poder de polícia é vinculado, porque a lei não deixa margem de escolha para a administração diante desses casos. Se alguém tiver com carro na vaga de proibido estacionar, a administração está obrigada, ela está vinculada, ela não tem margem de escolha, só tem um ato a se promover, que é autuar o veículo, e é autuar o condutor, o particular que esteja cometendo a infração. Então, nesses casos do cometimento de uma infração, o exercício do poder de polícia já é vinculado, porque a administração não vai ter margem de escolha de poder autuar ou não autuar. Seria uma escolha, mas a administração é obrigada a autuar, então é vinculado. Quero saber se vocês entenderam a discricionariedade com esse exemplo do trânsito que eu dei. O trânsito é só um caso de poder de polícia. Eu poderia dar exemplo para todos os outros 5, são 6 ao todo que caem em prova. Mas com esse exemplo do trânsito, vocês conseguirem enxergar a discricionariedade e principalmente saber que o poder de polícia não é 100% das vezes discricionário. Vocês conseguirem enxergar a discricionariedade. Beleza. A gente vai para o próximo. Autoexecutoriedade é o próximo atributo. O que esse atributo permite? O que essa qualidade da autoexecutoriedade auxilia o poder de polícia a alcançar os seus objetivos? Ele auxilia da seguinte maneira: através da autoexecutoriedade, a administração pública, através da autoexecutoriedade, a administração pública está autorizada a executar os atos do poder de polícia por meios diretos e imediatos, sem precisar de autorização ou de intervenção do poder judiciário, sem precisar de autorização ou de uma intervenção do poder judiciário. Essa é
a autoexecutoriedade. Essa prerrogativa que a administração tem de executar os seus atos, frutos do poder de polícia, ela mesma, como é ela mesma? Por meios diretos. E não é depois, é agora, é de forma imediata. Sem precisar de uma autorização ou sem precisar recorrer ao Poder Judiciário para ter essa autorização. Então, quando a administração vai executar um ato fruto do poder de polícia, a administração não precisa ir até o Judiciário e solicitar uma autorização para que ela possa executar um ato do poder de polícia na vida dos particulares, limitando direitos, bens e atividades. A administração faz isso ela mesma, por meios diretos, ou seja, não precisa da intervenção do Poder Judiciário. A administração faz isso de prontidão, ou seja, de forma imediata. Se a administração tivesse que buscar o Poder Judiciário, não seria de maneira imediata, porque isso ia demandar tempo. Aí o interesse público não seria alcançado, porque até buscar essa autorização do Poder Judiciário, a infração já se desfez. Então, citando aí o exemplo que a gente já deu na discricionariedade, um carro estacionado na vaga de proibido estacionar, se a administração precisasse recorrer ao Poder Judiciário para obter uma autorização, para só então apreender esse veículo, ou seja, tirar o veículo da vaga de proibido estacionar, nunca nenhum carro seria retirado da vaga de proibido estacionar, porque até buscar essa autorização no Poder Judiciário ia demandar um tempo suficiente para o condutor tirar o veículo de lá. No entanto, a administração não precisa esperar pelo Poder Judiciário, não precisa da autorização do Poder Judiciário, não precisa pedir do Poder Judiciário. A administração executa ela própria o ato. A própria administração usa meios diretos e imediatamente executa o ato de apreensão de mercadorias, se tiver vencidas na prateleira do estabelecimento, o ato de apreensão de um veículo, né, de retirada de um veículo de uma vaga de proibido estacionar. Tudo isso são exemplos de atos autoexecutáveis usando o atributo da autoexecutoriedade. Tá? Agora tem que tomar um cuidado. A autoexecutoriedade é uma característica dos atos administrativos de polícia, sim. Mas será que todo ato do poder de polícia é autoexecutável? Não. Aí não, né? Então, a gente já escreve isso. Nem todo ato de polícia administrativa utiliza a autoexecutoriedade. Não, nem todo ato. Quer dizer que tem ato administrativo de polícia que não é autoexecutável. Quer dizer, tem atos de polícia que a administração não usa meios diretos e imediatos de executar esse ato. Quer dizer, o poder de polícia também pode ser colocado em prática através de atos que não são executados por meios diretos e imediatos. Ou seja, a administração também utiliza atos de polícia, executados por meios indiretos e imediatos. É o contrário, né? De diretos e imediatos. O contrário é meios indiretos e imediatos. Então,
Nem todo ato do poder de polícia vai ser executado por meios diretos e imediatos. Nem todo ato de polícia vai usar a autoexecutoriedade. Tem ato do poder de polícia que não é autoexecutável. Eu estou falando de um exemplo muito conhecido chamado de multa. A multa não é autoexecutável. Se a multa fosse autoexecutável, a administração aplicava a multa e quando a multa vencesse o prazo dela, a administração descontava o dinheiro da conta da pessoa que foi multada para pagar a multa. Mas não, a multa fica vencida. E a administração não pode executar por meio direto a multa. Não tem como a administração, por meio direto e imediato, obrigar, por meio direto, seria a própria administração pegar o dinheiro que paga a multa da pessoa que foi multada. Não tem como a administração fazer isso. A administração pode levar a multa para cobrar por meios indiretos. A administração pode ingressar judicialmente, cobrando a multa de quem foi multado. Pode. Mas aí a multa ela já estaria sendo cobrada no judiciário. Ou seja, não seria diretamente a administração que estaria executando a multa, seria o Poder Judiciário. Ou seja, seria uma execução indireta. E não seria a administração fazendo isso de maneira imediata, no momento que quer. Não. Seria a administração esperando a ação fazer isso, a ação judicial. Seria meios mediatos e indiretos. Então, a multa não é revestida de autoexecutoriedade. A multa ela é revestida de exigibilidade apenas, e não de autoexecutoriedade. A multa não é revestida de autoexecutoriedade. Esta é revestida apenas de exigibilidade. O que é essa exigibilidade? Exigibilidade é uma característica do ato administrativo, também um atributo do ato administrativo, que permite à administração pública apenas exigir o cumprimento do ato. E quando a administração só exige, então a administração não vai ter uma execução direta, por meios diretos e imediatos, porque a administração só pode exigir o cumprimento. A administração, no máximo, pode ter um cumprimento por meios indiretos e imediatos, se a administração levar para o judiciário esse ato. Senão, a multa fica vencida lá, né? E não tem nada que a administração possa fazer para receber essa multa, se não levar para o judiciário. Porque a multa é apenas exigível por meios indiretos, meios mediatos. Está tranquilo que nem todo ato é revestido de autoexecutoriedade? Está tranquilo que tem ato que é apenas exigível? Está tranquilo que o exemplo é a multa? A gente vai se deparar com isso em prova. Agora vamos para o último atributo aqui do poder de polícia, que é a coercibilidade. Coercibilidade. Depois a gente vai para as questões aqui, ó. Não tem nada melhor para a gente tirar as dúvidas e entender o que está acontecendo, se não for através de questões. É o melhor caminho para se testar conteúdo, para se entender conteúdo, para se fixar conteúdo, é questões. Até quem não estuda para concurso deveria resolver questões para fixar o conteúdo, para entender realmente do que a pessoa está estudando. Sei lá, a pessoa é pesquisadora. Ela não vai fazer um concurso, ela pesquisa um tema. Então, ela tinha que resolver umas questões sobre aquilo para ver se realmente ela sabe daquilo. Só para testar, fixar o conteúdo mesmo. Não tem nada melhor do que questões para testar, né, se um conteúdo está sendo ou não absorvido, ainda mais tratando de concurso público, que a aferição da vaga é feita por questões. Nada melhor que questões. Tá? Então, se você não estiver entendendo muito bem essas coisas aqui, fique calmo, que a gente vai botar tudo isso aqui em prática através de questões da sua banca, lógico, a banca FCC, que vem aí detonar uns editais aqui em 2022. Tá? Quem tiver pronto, está pronto. Quem não tiver, vai apagar um incêndio aí, correr atrás do prejuízo, né? Fazer o quê?
mas a gente está no caminho correto aqui. Vamos fazendo com calma uma preparação de qualidade. Tá? Então, coercibilidade é o nosso terceiro atributo do poder de polícia. Essa coercibilidade, ela está presente em todos os atos, tá? Todos os atos do poder de polícia são coercitivos. Ou seja, todos os atos do poder de polícia são imperativos. Ou seja, são impositivos. Então, a administração impõe o ato de poder de polícia na vida dos particulares. A administração, ela não traz uma faculdade para os particulares. Olha, se der, você poderia vender a comida de qualidade, sem ser estragada. Se der, você poderia vender o produto dentro do prazo de validade. Só se der. Se não der, está tranquilo. É assim o poder de polícia? Não. O poder de polícia traz obrigações, imposições, restrições que são impostas, obrigações que são impostas na vida dos particulares, sem deixar a opção para o particular cumprir ou não. O particular é obrigado a cumprir. Todo ato de poder de polícia é coercitivo. Todo ato do poder de polícia é uma imposição da administração em relação a direitos individuais dos particulares. Tá? Então, a coercibilidade é o atributo através do qual a administração impõe aos particulares obrigações e restrições no exercício de direitos individuais. A administração impõe, a administração cria obrigações a administração impõe obrigações e restrições em relação aos direitos individuais dos particulares em prol do interesse público. Mas a gente sabe que esse negócio de impor não dá certo. A administração vai lá e impõe, o particular não gosta, não quer cumprir, e a administração vai ficar chupando o dedo. Não. A coercibilidade permite o uso da força moderada, né? Da força gradual, né? Da força proporcional para alcançar os objetivos da administração. É permitido o uso da força, caso seja necessário, a força necessária porque a administração impõe e precisa alcançar esses objetivos. Se o particular se colocar contra, ele está sujeito, sim, ao uso da força pela administração. Claro que a força moderada, a força proporcional, a força gradual, a força necessária, nada que vá exorbitar do que é proporcional, aí já seria abuso de poder. Tranquilo? Então, feita essas análises aqui, a gente vai para as questões colocar essas coisas em prática. Primeira questão, uma questão que caiu aí na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul para técnico de apoio especializado. Diz assim a primeira questão. Pelo atributo da autoexecutoriedade, então ele quer saber especificamente da autoexecutoriedade, pelo atributo da autoexecutoriedade, a administração pública no regular exercício do seu poder, o que a administração pública faz?
usando a autoexecutoriedade. Edita atos normativos de limitação genérica aos direitos individuais dos administradores indistintamente. Falou de executar atos por meio diretos e imediatos sem precisar da intervenção do Poder Judiciário? Não. Então não é autoexecutoriedade. Editar atos normativos? Não. Impõe limitações ao exercício de direitos individuais em benefício do interesse público, podendo se expressar por meio de medidas gerais específicas? Ora, esse cara aqui impor limitações a direitos individuais está mais a cara da coercibilidade, né? Está mais a cara da coercibilidade por causa de se impor limitações a direitos individuais. Mas ele perguntou de autoexecutoriedade. Então, eu tenho que marcar a autoexecutoriedade. D. Exerce margem de apreciação quanto a determinados elementos do ato, tornando discricionária a atuação de polícia em alguns casos. Olha, esse papo de margem de apreciação está mais a cara da discricionariedade. O que é a autoexecutoriedade? É o que está no teu caderno. Será que a letra é? Autoexecutoriedade. No irregular exercício do poder de polícia, pode executar pelos próprios meios? Pelos próprios meios é a mesma coisa que meios diretos, tá certo? Suas decisões são os atos de polícia. Prescindindo de autorização judicial, o que é prescindir? Prescindir é não precisar de. Sem precisar de autorização judicial, isso mesmo. Gabarito, que trouxe o que está no meu caderno sobre autoexecutoriedade, a letra E. Autoexecutoriedade permite à administração executar por meios próprios. O que são meios próprios? Meios diretos e imediatos. Suas decisões são os atos de poder de polícia, sem precisar, prescindir é não precisar, sem precisar de autorização judicial, sem precisar de intervenção judicial, não vai perder para o verbo. Prescindir é não precisar. Imprescindir é precisar. Por isso que algo imprescindível é algo que não pode faltar. Mas algo prescindível é algo que pode faltar, é algo que tu não precisa. Aí esse prescindir parece com precisar, né? Aí a pessoa se enrola tudinho. Quando aparecer prescindir, tu risca e bota não precisar. Pronto. Aí fica mais fácil de ler. Gabarito, letra E. Eu quero que vocês comentem aqui para mim se vocês entenderam que ele trouxe o conceito de autoexecutoriedade na letra E. E se vocês entenderem esse papo de prescindir, que é CC cobra toda a prova. Vamos lá para a questão 2, então. Questão 2. A vida como ela é, né? Como é que isso cai em prova de verdade? Como isso é na vida real? Na vida real é assim, ó, fazendo as questões de verdade, da prova. Eu não gosto de usar essas palavras, mas vou usar. Sem migué, mano. Entendeu? Sem papo furado, sem enrolar. Resolve aqui comigo, chega no dia, marca igual, faz igual e passa. Aqui papo furado. Olha a segunda questão aqui. O poder de polícia pode ser discricionário? Pode, claro que pode. É uma das características dele. O que ocorre na maioria das vezes. Perfeito, esse comando tá bom, hein? Ou ele pode ser vinculado. Ele também pode ser vinculado se a lei não deixar margem de escolha. A gente sabe disso. Eu queria que esse comando aqui fosse a opção, né? Eu já marcava ele. Mas o comando não dá de marcar. Então, a propósito do tema, ele colocou item 1, 2 e 3. A gente sabe aqui da nossa turma de resolução de questões que toda vez que vem os itens, eu nunca leio os itens de cara. Eu sempre vou lá embaixo saber o que o examinador quer desses itens. Só depois é que eu analiso os itens. Porque pode acontecer de eu ler todos os itens, aqui são curtos, eu nem ia perder muito tempo, mas tem questões que os itens são longos, e quando eu chego lá embaixo, ele quer uma coisa que eu nem sabia que ele queria. Aí eu tenho que ler de novo, eu perdi tempo. Então, toda vez que tiver itens, todo mundo aqui sabe, né, que a gente primeiro vai lá embaixo saber o que ele quer desses itens. Depois a gente lê. Por exemplo, o que ele quer desses itens? Geralmente ele fala, estão corretos apenas, mas às vezes ele fala, está errado apenas. Às vezes ele pede outra coisa. Aqui ele não pediu nenhum certo, nenhum errado. Aqui ele pediu,
A característica da discricionariedade está presente em... Opa, ele não quer certo e errado dessa vez, que é o que na maioria das vezes pede. Ele quer que tu diga o que é discricionário desse item de 3. Se eu tivesse só lido, eu não ia saber que ele está perguntando lá no final o que é discricionário e o que não é. Eu ia ter perdido tempo lendo, sem saber analisar o que ele quer. Então, primeiro eu vou lá embaixo e descubro o que ele quer. Depois eu leio os itens. Então, eu já descobri o que ele quer. Ele quer saber a característica discricionária está presente em qual item? Vamos lá. Desses 3, quem é discricionário? A autorização para porte de arma é discricionário? Licença para dirigir é discricionário? Licença para construir é discricionário? O que eu faço? Pô, mano, pega um macete, né, mano? Que já foi dado aqui nas aulas anteriores. A autorização, ato discricionário. Nossa aula de ato discricionário é vinculado, né? Licença, ato vinculado. Poder de polícia é isso aqui, mano. No poder de polícia é isso aqui. Tem mais um? Tem a permissão. Permissão no poder de polícia. Às vezes, para você poder ter acesso a um direito individual, você precisa de uma permissão do poder público. E essa permissão é ato discricionário dentro do poder de polícia. Cuidado, porque existe licença, autorização, existe principalmente licença dentro dos direitos do servidor, mas aí não é poder de polícia. Licença no sentido do servidor ficar sem trabalhar um tempo. Aí não tem nada a ver com poder de polícia, lá é matéria de servidor. Eu estou falando aqui de poder de polícia. Então, se tu estiver fazendo uma prova de poder de polícia, essa aqui é a tua tabela. Permissão é ato discricionário, a autorização é ato discricionário e licença é ato vinculado. Não importa qual seja o ato. Se for uma questão de poder de polícia, e essa aqui tu identifica que é, porque o comando te deixou bem claro, o poder de polícia, o comando disse. Se é uma questão de poder de polícia, tu aplica essa tabelinha e acabou a questão. Permissão é discricionária, autorização é discricionária, licença é vinculada, e ficava muito fácil, né? Ele quer saber quem é discricionário aqui. Discricionário é somente a autorização para porte de arma no item 1. Ah, mas é porque é o porte de arma? Não, mano, é porque é a autorização. A autorização já é discricionário. Aqui é vinculado, porque é licença. Aqui é vinculado, porque é licença. Tá? Então, licença é vinculado, autorização é discricionário. Como ele quer saber quais itens desses 3 são discricionários, então gabarito é a letra A, porque diz somente um. Só a autorização é discricionário. Não importa se é para uso de bem público, autorização para porte de arma, autorização para uso de espaço público. Autorização, dentro do poder de polícia, é ato discricionário. Então, nem precisava ler o porte de arma aqui, nem precisava ler licença para dirigir aqui, nem precisava ler para construir aqui. Precisava só ler autorização, discricionário, licença, vinculado. Porque aqui no comando ele pediu poder de polícia. Então, bastava usar essa tabelinha bem aqui, que tem que estar na tua parede, para te não perder esse modelo de questão. Quero saber se vocês entenderam esse macete, essa ideia que eu dei, sendo que não tem nada novo aqui, porque lá, em atos vinculados e discricionários, que foram nossas primeiras aulas aqui, a gente falou muito sobre licença e autorização, explicando por que um é vinculado, por que o outro é discricionário. Vocês entenderam a questão 2? Vamos para a questão 3. Questão 3. Questão 3. Questão 3. Que agradecendo, né? Marcando a presença aí, registrando a presença da dona do Boticão, Solange, a dona do Boticão. E já deixando aí, né, a possibilidade do nosso encontro PET, organizado pela Suelen Lobato. O poder de polícia
o poder de polícia traduz-se em atividade da administração pública que promove a limitação de direitos individuais em prol do interesse público. Nesse sentido, consiste em atividade... Então, vamos ler. Que atividade é essa? Poder de polícia. É uma atividade ou não é uma atividade discricionária? É uma atividade discricionária, é uma das características, tá certo? Limitada pelos critérios de conveniência e oportunidade. Perfeito. Bom, discricionariedade é conveniência e oportunidade. E caracterizado pela imposição de restrições temporárias. Né? O que está errado nessa letra A? Nesse sentido, o poder de polícia consiste em atividade discricionária da administração, limitada por critérios de conveniência e oportunidade. Não, o que está errado é isso aqui, né? Os critérios de conveniência e oportunidade são usados dentro da discricionariedade como uma maneira da administração decidir, usando a margem de escolha dada por lei, o que é melhor para o interesse público. Ou seja, a conveniência e oportunidade não limita o poder de polícia. A conveniência e oportunidade expande o exercício do poder de polícia porque dá mais opções. Então, o que está errado na letra A é muito sutil esse erro, né? Também é uma questão para o auditor. O que está errado na letra A é dizer que... Não é dizer que a atividade é discricionária. A atividade é discricionária, está tranquilo. Mas dizer que a conveniência e oportunidade limita, não. A conveniência e oportunidade é o que permite à administração utilizar de forma mais ampla a discricionariedade. É a conveniência e oportunidade que expande as possibilidades e não que limita o exercício do poder. Tá? Então, dizer que a conveniência e oportunidade é um limitador do poder de polícia está errado. A conveniência e oportunidade, na verdade, amplia as possibilidades para o exercício do poder de polícia, porque vai fazer com que a administração escolha, dentro de possibilidades dadas por lei, o que é melhor para o interesse público. Então, um erro muito sutil, como diria meu professor Wilson, da graduação em Física, que eu fiz de 2006 a 2011, da Unifap, é uma sutileza. Né? Nunca esqueço das frases dele. É uma sutileza, é muito sutil esse erro, né? Tanto que na primeira leitura eu passei batido, tive que voltar para ler de novo, identificar esse erro. Caracterizada pela imposição de restrições temporárias, olha, caracterizado pela imposição de restrições isso é o poder de polícia. Agora, dizer que essas restrições são temporárias, elas não são bem temporárias, né? Elas têm um caráter permanente. Tipo assim, vem um decreto tratando de normas sanitárias, esse decreto não vem com prazo de validade. Esse decreto vai existir enquanto ele estiver em vigor. Então, não é uma característica do poder de polícia que as restrições sejam temporárias. Não, as restrições são permanentes. Elas podem ser modificadas no futuro, mas elas não têm um prazo de validade para expirar. Então, eu diria que esse temporário está errado aqui também. Mais um erro. Entendeu? Não tem prazo de validade para as imposições do poder de polícia. Elas vão existir até o dia que criarem outras. Ele não tem uma validade para isso. Então, eu diria que esses temporários está errado aí. Então, a letra A tem dois erros. Um erro muito sutil e outro erro bem sutil também, né? Porque essas provas para o auditor são mais difíceis mesmo. Essa letra A não estava tão tranquila assim, não. Vamos ver a letra B. Poder de polícia sujeita a limite? Impõe limite o poder de polícia, tá certo. E, portanto, vinculada aos estritos termos do decreto que autoriza? Não. Não é vinculada aos estritos termos do decreto. Por quê? Porque existem situações que o próprio decreto, que instituir normas sanitárias, normas de trânsito, por exemplo, esse próprio decreto vai dar margem de escolha. Então, não é sempre, eu não posso dizer que é vinculado aos estritos termos do decreto. Não, existem situações em que o decreto, que impor normas de polícia, vai trazer situações vinculadas, existe casos em que o decreto vai trazer
situações discricionárias. Inclusive, na maior parte das vezes, o poder de polícia é exercido de maneira discricionária. Como a gente viu no comando da questão anterior dizendo isso, na maior parte das vezes é discricionário o poder de polícia. Então também está errado a letra B, entendeu? Mas está com um erro bastante... Não está bem claro esse texto, né? Uma questão meio enrolada, deve ter pegado uma galera essa questão aí. Vamos ver a letra C. Poder de polícia sujeita a limites? Sujeita, claro. Ainda que o ato normativo que a autorize, conceda certa margem de escolha à administração, isso mesmo, sujeita a limites, sim, ainda que o ato normativo traga situações discricionárias. Perfeito. Por enquanto, essa aqui é a melhor de todas. Né? Vou ficar com essa aqui como gabarito. Por quê? Né? Porque disse que ainda que, não disse somente, não disse que toda vez é discricionário, falou ainda que seja discricionário. É poder de polícia? É. Porque pode ser discricionário, pode ser vinculado. Então, esse ainda que não tem aquele caráter de exclusivamente, somente, que impossibilita a existência de dois casos. Esse ainda que ele apenas exemplifica, ele não restringe a possibilidade de discricionário e vinculado conviverem juntos dentro do decreto, dentro do ato normativo que autoriza o poder de polícia. Então, até agora, num texto não muito claro, a gente está com a letra C. Letra D, nesse sentido, consiste em atividade em que não, lembra da manha? Prescindido é não precisar. Atividade que, mesmo não precisando de previsão normativa, não, já está errado. Esse está muito errado. Está dizendo mesmo, prescindindo. Qual é a manha? Tem prescindir, bota não precisa. Mesmo não precisando de previsão normativa, não, o poder de polícia só existe diante da previsão legal. Não tem exceção. Então já está errada a letra D. Sujeita-se a limite estabelecido pela administração, está errado, mesmo prescindindo. Precisa sim. Prescindido diz que não precisa. Precisa sim de previsão em lei. E letra E. Consiste em atividade autorizada apenas em casos de urgência e necessidade? Não, já está errado. Tem casos de poder de polícia que é diante de casos de emergência e necessidade. Mas tem casos que não é. Tá? Tem casos que não é. No caso de urgência e necessidade. Tem as duas possibilidades. Cabendo à administração pública, assim que cessadas as causas que ensejaram a conduta, restabelecer integralmente os direitos individuais limitados. Não. A administração não tem esse dever aqui de restabelecer integralmente os direitos individuais limitados depois de cessada a conduta. Não, a administração pode continuar restringindo os direitos, sim. É como se o poder de polícia deixasse de existir depois disso. Não, o poder de polícia vai continuar lá restringindo os direitos individuais. Então, a letra E está errada, né? Porque falou em restabelecer integralmente os direitos individuais limitados, depois de cessadas as causas. Né? Não, o poder de polícia continua agindo, mesmo depois de cessadas as causas. O poder de polícia continua existindo. E também autorizado apenas em casos de emergência. Esse apenas matou aqui, né? Esse apenas aqui. Porque diz que só tem poder de polícia em caso de urgência e necessidade. Não, tem poder de polícia que ocorre em casos de urgência e necessidade, e tem casos que não são urgentes, que o poder de polícia está lá também. Então, está errada gabarito é a C, na terceira, uma questão para auditor, até bastante pesada, né? Vamos para a quarta questão. Vocês entenderam aí essa questão? Uma questão bem, bem elaborada, né? Eu achei. Vamos ver a quarta questão. Quarta questão. É ato administrativo produzido pela administração no exercício do poder de polícia, porém destituído de autoexecutoriedade. Todo ato administrativo tem autoexecutoriedade? Não. Nem todo ato administrativo tem autoexecutoriedade. A gente viu isso. Quer dizer que nem todo ato administrativo
vai ser executado de forma direta e imediata. Tem ato administrativo que pode ser executado de forma indireta e imediata. E a gente sabe qual é o exemplo, né? É claro que é a multa. Letra E, né? É o nosso gabarito, é a multa. A multa, ela é apenas exigível. Exigível. Ela tem apenas o atributo da exigibilidade, né? Porque ela não pode ser cobrada de maneira direta e imediata pela administração. Se fosse possível, a administração, ao vencer a multa, sequestrava o dinheiro da conta da pessoa que foi multada, pagando a multa. Mas não pode. Se a administração quiser executar essa multa, a administração vai ter que buscar um meio indireto, ou seja, vai ter que buscar o Poder Judiciário. Isso não vai ser imediato, isso vai demorar, ou seja, isso vai ser imediato, vai ser depois, muito depois. Então, meios indiretos imediatos, a multa, porque ela é apenas exigível, ela tem um atributo da exigibilidade, um atributo criado aí para o ato administrativo, na obra de Celso Antônio Bandeira de Mello, ele que divide a autoexecutoriedade em executoriedade e exigibilidade. Ele diz que tem atos ele diz que tem atos executáveis e exigíveis. Então, o Celso Antônio Bandeira de Mello não fala autoexecutoriedade. Ele fala que existe a executoriedade e existe a exigibilidade. Ele divide essas duas possibilidades. A possibilidade de executar por meios próprios seria a executoriedade, no Celso Antônio Bandeira de Mello, e a possibilidade de executar por meios indiretos, imediatos, seria a exigibilidade, no caso da multa, né? E no caso de uma notificação para construir uma calçada na frente da casa, por exemplo, ele dá esse exemplo, o Celso Antônio Bandeira de Mello. Inclusive, eu tenho uma foto com ele, né? Ele está rindo na foto. Na próxima aula eu vou postar essa foto aqui, com esse doutrinador, é o mais respeitado, né? Vivo. Eu fui num congresso, bati uma foto com ele, claro, contei uma piada para ele, uma piada que já estava guardada para falar para ele, e ele riu, foi na hora que bateu a foto, ele saiu rindo assim, mostrando lá os dentes na foto. Eu vou mostrar essa foto aqui. Claro que eu estou felizão do lado dele lá, né? Mais feliz do que o moleque que está com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. É eu, com o Celso Antônio Bandeira de Mello, lá no congresso. Eu vou postar essa foto aqui. Na próxima aula, me cobrem essa foto para a próxima aula aí. Eu e o Celso Antônio Bandeira de Mello, velhinho, né? Rindo da piada que eu contei. Conheço a doutrina dele, né? É um dos textos mais rebuscados, né? Rebuscados. Ou seja, um texto bem escrito, né? Bem escrito, com um português muito bem aplicado ali, né? Rebuscado, né? Rebuscado numa linguagem coloquial, rebuscado é escrever difícil. Então, a pessoa, para dominar o direito administrativo, através da obra do Celso Antônio, né, tem que estar com o dicionário do lado, lendo, né, desvendando as palavras, a ordem do texto, mas também vai ficar com uma linguagem top, né, para falar de direito administrativo. Né, o professor Ranieri, dono do Mérito, ele adora os textos do Celso Antônio Bandeira de Mello, justamente, né, para usar esses termos mais bem postados, mais bem rebuscados, comentários na aula, né? Ele gosta muito desses textos do Celso Antônio Bandeira de Mello, justamente para desvendar essas palavras mais difíceis e tal, e também para aumentar o nível da aula, né? Ele gosta bastante desses textos aí. Mas aí já tem um tempinho maior, né? Que já dá uma segurança a mais para ele trabalhar esses textos, né, em sala. Eu já trabalho textos mais simples, lógico, né? Já sou mais recente nesse meio aí. Quinta questão. A respeito do poder de polícia, administrativo, considere 3 itens. Eu vou ler os itens? Claro que não. Eu vou lá embaixo ver o que ele quer. É correto que se afirma apenas... Ah, tá. Agora eu vou ler, mas eu vou ler sabendo que ele quer que eu marque o que é certo aí sobre... Vou no comando. Poder de polícia. Então, numa questão clássica que nem essa, eu tenho 3 trabalhos. Primeiro, ir lá embaixo saber o que ele quer.
que ele quer? Ele quer o que está correto. Já fez o primeiro trabalho. Segundo, ler o comando e saber sobre o que ele quer que eu analise o que está certo. Ele quer que eu analise o que está certo sobre poder de polícia. Segundo trabalho. Agora, o terceiro trabalho. Eu vou ler o que está certo sobre poder de polícia nos 3 itens. Ah, mas isso é uma receita de bolo? É. E se quiser acertar, tem que fazer isso. Acertar num tempo razoável, né? O cara que faz isso, se acostuma a fazer isso, ele acerta a questão lá em 2 minutos, 3 minutos, e já está pronto para a próxima. O cara menos preparado, ele ainda vai ficar lendo os itens para saber o que é certo, e depois ele nem sabe o que o comando quer, às vezes ele já quer marcar certo qualquer coisa e não é o que responde o comando, aí acaba se perdendo na questão. Então tem que ter essa receita do bolo em mente e sempre estar aplicando ela. Ir no comando, marcar o que o comando quer, e lá embaixo saber se é para analisar certo e errado, se é o que é discricionário, se é o que é vinculado, saber o que ele quer, depois ler os itens. Então vamos lá. Essas dicas aí o Brenner está anotando todas, que é para fazer nossa cartilha aí de como resolver questões. Então vamos lá. Item 1. Poder de polícia. Constitui um poder vinculado? Não. Como característica, o poder de polícia é discricionário e não vinculado. Já está errado de cara aí a nossa questão 5. Poder de polícia tem como característica ser discricionário e não vinculado. É como se eu dissesse assim, ó, como regra, o poder de polícia é discricionário, podendo também, quando a norma assim trouxer, ser vinculado. Aqui, de cara, ele me diz que o poder de polícia é vinculado, ou seja, ele está dizendo que a regra é que o poder de polícia é vinculado. Eu já considero isso errado. A regra é que o poder de polícia é discricionário, por isso que o atributo é a discricionariedade. Eu já considero o item 1 errado de cara dizer que o poder de polícia é vinculado. Descabendo discricionariedade, pronto, agora está errado de vez. Está dizendo que nem cabe discricionariedade no poder de polícia. Muito errado. Então, tem 2 erros. Tem o erro de falar que a regra é que ele é vinculado e tem o erro de dizer que ele não pode ser discricionário. Muito errado o item 1. Item 2. Os atos praticados no exercício do poder de polícia, quando dotados de auto-executoriedade, possibilitam que a administração ponha em execução sem necessitar do Poder Judiciário. O que é o Poder Judiciário? É a tutela jurisdicional. Certo. É isso que é a autoexecutoriedade, executar os atos por meios diretos e imediatos, sem precisar de uma autorização, de uma tutela ou de uma intervenção ou dos cuidados do Poder Judiciário. Tá certo o item 2. Tá muito errado o item 1. Já ajuda a saber isso? Já dava de matar a questão? Acho que já, né? Já dava de matar essa questão aí só com isso. Item 3. Poder de polícia corresponde apenas a atos repressivos? Não, já está errado. Poder de polícia, ele atua tanto de forma preventiva como de forma repressiva. A gente viu isso nas aulas anteriores. Quem atua somente de forma repressiva é a polícia judiciária, que atua somente de forma repressiva. Aqui ele pediu poder de polícia, bem claro no comando. Então, o item 3 também está errado. Também está errado. Como é que ficou? Letra A, né? Letra A, somente o item 2 está correto. Vamos para a questão número 6. Questão número 6, vamos lá. No que concerne ao poder de polícia, é correto afirmar. O que é correto afirmar? Letra A. É vedada a utilização de meios diretos de coação? E aí? Tem meios diretos no poder de polícia? Tem a autoexecutoriedade através de meios diretos. E esse negócio de coação? O poder de polícia é coercitivo? É coercitivo. A coercibilidade é um dos atributos. Tá certo o item A, mas ele quer... Não, tá errado, porque diz que é vedado meios diretos. Não, é permitido meios diretos. Então tá errado o item A.
B, poder de polícia constitui somente por atividades preventivas? Não. Preventivas e repressivas. O somente fez estar errado, item B. Letra C, é puramente discricionário? Puramente quer dizer que é somente discricionário. Puramente discricionário, já está errado. É discricionário como regra, mas pode ser vinculado quando a lei assim procede. Então, está errado esse puramente discricionário na C. D, incide sobre pessoas? Não. É a polícia judiciária que incide sobre pessoas. A polícia administrativa, o poder de polícia administrativa, atua sobre bens, direitos e atividades. Quem atua sobre pessoas é o poder de polícia, é a polícia judiciária. É possível a utilização de meios indiretos? É. A multa é um meio indireto. A multa é um meio indireto. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Vamos aqui para a questão número 7. Questão número 7 agora. Na questão número 7, a gente tem aqui mais uma da banca FCC, da seguinte maneira. Cláudio, fiscal do PROCON de Roraima, Cláudio, fiscal do PROCON de Roraima, ao receber denúncia anônima acerca de irregularidades em restaurantes, comparece ao local e apreende gêneros alimentícios impróprios para o consumo, por estarem deteriorados. A postura adotada concerne a uma das características do poder de polícia, qual seja, e aí qual é essa característica do poder de polícia que permite ir lá no estabelecimento do cara e apreender os gêneros alimentícios impróprios para o consumo? Qual é o atributo? É a discricionalidade, é a inexigibilidade, a consensualidade, a normatividade ou a executoriedade? Letra E. Por que a letra E? Porque o ato de polícia, que é a apreensão dos bens, dos alimentos, foi executado de forma direta e imediata pela administração, sem precisar de uma autorização do Poder Judiciário. A apreensão de mercadorias, alimentos impróprios para consumo, a apreensão de um veículo, são exemplos de atos auto-executável. A auto-executoriedade está presente na 7. É o gabarito da 7. Uma questão que caiu no TJAP. Olha aqui a questão que caiu no TJAP. Técnico judiciário do TJAP. Técnico judiciário do TJAP. Vamos ver essa questão. Oitava questão. A vigilância sanitária interditou, após regular processo administrativo, estabelecimento comercial no município de Serra do Navio, é TJAP mesmo, Serra do Navio, que funcionava regularmente há anos. A interdição decorreu do fato de o estabelecimento não manter as condições sanitárias de higiene estabelecidas em lei, em regulamento nas instalações físicas e no processamento dos alimentos. A atividade exercida pela vigilância sanitária é manifestação de qual poder? Está na cara que está tratando do poder de polícia. Vamos ver a letra A. É manifestação do poder de polícia? É. Que após a Constituição Federal é conferido somente à Polícia Judiciária? Ah, um absurdo. Polícia Judiciária é que cuida de crimes e contravenções, né? Um absurdo a letra A. O poder de polícia é exercido por órgãos administrativos com competência para tanto. Já está errado. A. Poder disciplinar não é. C. Poder de polícia. C. Poder de polícia. Certo. Que na hipótese não envolveu o atributo da executoriedade. Por que ele não chamou de autoexecutoriedade? Porque, como eu te expliquei, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, a autoexecutoriedade ele chama só de executoriedade. Entendeu?
Então, chamar de executoriedade para autoexecutoriedade também está certo. Só que aqui o examinador usou a doutrina do Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, chamar a autoexecutoriedade somente de executoriedade, como foi feito aqui, está correto. Mas, né, só demonstra que o examinador preferiu usar a expressão do Celso Antônio Bandeira de Mello. Entendeu? Foi o que ele fez aqui. E já está errado, porque disse que nessa hipótese não envolveu a autoexecutoriedade, não envolveu a executoriedade. Envolveu sim. Por que envolveu? Porque houve a interdição do estabelecimento. E se o estabelecimento foi interditado de maneira imediata, sem precisar de autorização do Poder Judiciário. Tá? Então, houve sim executoriedade, autoexecutoriedade aí. Letra D, poder de polícia. Só pode ser essa. A D de cara é o gabarito. Por quê? Porque a letra E fala poder disciplinar. E tudo isso que ele falou no comando aqui, ninguém no nosso curso, em sã consciência, diria que é poder disciplinar. Vigilância sanitária, meu irmão, é o número 1 ou o número 2 da nossa lista de poder de polícia, né, cara? Já seria demais marcar poder disciplinar, sendo que ele veio bem aqui e falou assim, ó, a vigilância sanitária. E disse aqui, condições sanitárias de higiene. Aí o cara não me marca poder disciplinar, não tem condição, hein, Brenner? Tá? Já estava na cara que era poder de polícia. Ele entregou lá no comando que era poder de polícia, normas sanitárias. Entendeu? Então, se não é a letra A, que falou de poder de polícia, se não é a letra C, que falou de poder de polícia, só pode ser a letra D. Porque a letra B falou de disciplinar, a letra E falou de disciplinar, vamos ver se a D está certa. Poder de polícia, certo. Que possui os atributos da autoexecutoriedade. Olha como ele foi malandro. Aqui em cima ele chamou de executoriedade, que está certo falar executoriedade. E aqui embaixo ele chamou de autoexecutoriedade. Alguém desinformado pensa até que são coisas diferentes. Mas, na verdade, é a mesma coisa na opinião de doutrinadores diferentes. É maldade, né? Pegou pesado nessa prova aí. Poder de polícia, que possui o atributo da autoexecutoriedade, certo? Por isso que interditou o estabelecimento sem precisar de autorização judicial. E coercibilidade, certo? Por isso que fez isso de maneira impositiva. E deve obediência às regras de competência. Isso mesmo, só o órgão competente poderia fazer isso, que nesse caso é a vigilância sanitária, tá certo? Forma e finalidade. Sim, tem que fazer com a finalidade de atender o interesse público e tem que ser pela forma prescrita em lei. Ou seja, eles fizeram um auto, né? Um auto de infração aí, com certeza, que é a forma prescrita em lei. Dos atos administrativos, gabarito letra D. Letra D, o gabarito. Uma questão muito boa do TJAP. Né? Esse é o nosso nível de prova, na verdade. Né? Não tem mistério aí. Vamos para mais uma aqui, vamos para a questão 9. O Brenner, ainda está por aí? O Brenner querendo desistir, né? O Brenner está querendo desistir. Cadê o Brenner? Vamos lá. 9. Essa aqui caiu para analista judiciário, né, no TRT 4ª Região. As prerrogativas concedidas à administração pública e as sujeições impostas aos administrados são objetos de constantes contraposições, servindo os princípios que norteiam a atuação do poder público, também como limitadores e garantias aos direitos individuais dos administrados. O exercício do poder de polícia é exemplo dessa contraposição, havendo situações em que os limites das competências administrativas ficam mais evidentes do que em outros. Como adequada forma de interação do poder de polícia e dos direitos individuais, é correto afirmar, nem precisava do texto, né? Ele perguntou aqui,
como a adequada interação do poder de polícia com direitos individuais. Vamos lá. Ele quer saber quando o poder de polícia está de acordo, está sendo utilizado corretamente. Ou seja, uma adequação entre o poder de polícia e os direitos individuais. Letra A. Ao afirmar que o exercício do poder de polícia administrativo é sempre repressivo, já está errado, né? Assemelhando-se à polícia judiciária. Está errado de novo, né? Tem um erro muito severo esse aqui, dizer que a polícia administrativa é sempre repressiva, que a polícia administrativa assemelha-se à polícia judiciária. Está muito errado a letra A já. Letra B. Ressalvar o atributo da autoexecutoriedade no exercício do poder de polícia. Tá certo. Tem autoexecutoriedade no poder de polícia. Em algumas situações que não se mostrem imprescindíveis para o atendimento do interesse público. Olha, ressalvar é não usar. Então, ressalvar, olha, eu vou te ressalvar disso, eu vou te livrar disso, entendeu? Então, ressalvar, ou seja, não usar o atributo da autoexecutoriedade no exercício do poder de polícia em algumas situações que não se mostrem imprescindíveis para o atendimento do interesse público e impliquem em infringir garantias constitucionais dos administrados, como a inviolabilidade ao domicílio. Então, aqui na letra B, na questão 9, ele está dizendo que em algumas situações a administração o administrado estará ressalvado da autoexecutoriedade, ou seja, a administração não usará a autoexecutoriedade. Por quê? Porque, nesse caso, a autoexecutoriedade não está sendo imprescindível para o interesse público. Quer dizer que o interesse público vai poder ser alcançado mesmo sem a administração usar a autoexecutoriedade. Porque isso implica em infringir garantias constitucionais maiores dos administrados, como, por exemplo, a inviolabilidade ao domicílio. Então, será que a autoexecutoriedade está presente em todas as situações? Não. Tem situações que o interesse público pode ser alcançado sem precisar da autoexecutoriedade. Sim, então a autoexecutoriedade não vai estar presente. A gente viu que a autoexecutoriedade não está presente em todas as situações. Como, por exemplo, em situações em que o direito fundamental, o direito individual do cidadão está protegido, como, por exemplo, na inviolabilidade do domicílio. O poder de polícia administrativo não autoriza ingressar num domicílio do particular, porque a Constituição trouxe de forma taxativa as situações em que o domicílio pode ser violado. Diante de flagrante, por exemplo, flagrante, delito, crime em flagrante. Só que o poder de polícia não trata de crimes. Então, não adianta dizer, né, que está tendo um flagrante, e isso um flagrante de uma infração administrativa, e isso permite que a autoexecutoriedade coloque o agente na condição de invadir um domicílio. Não, porque o agente não está ali investigando um crime. Ele está ali atrás de uma infração administrativa. Tá? Então, uma questão que a gente vai segurar ela como possibilidade de gabarito, porque ela trouxe um texto muito rebuscado, um texto bastante complexo. Inicialmente, a gente está fazendo essa interpretação, mas pode ter uma mais certa que essa. Vamos ver a letra C. Concluir que a autoexecutoriedade é atributo inerente a toda atuação de polícia administrativa. Opa, essa aqui está errada. Porque a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos. A gente viu isso. A multa não tem autoexecutoriedade, então está errada assim. Letra D. Permitir a superação de garantias e liberdades individuais sempre que a administração pública entender que assim o interesse público restará melhor atendido, diferindo-se a motivação e a observância do contraditório e ampla defesa. Então, aqui está dizendo que permite superar garantias e liberdades individuais sempre, né, sempre,
sempre que a administração pública entender que assim o interesse público estará melhor atendido. Não. Já pensou se toda vez que a administração decidisse que o interesse público estaria melhor atendido, a administração pudesse botar em prática o poder de polícia? Não, o poder de polícia tem limite. Como eu falei, aqui na letra B, a inviolabilidade ao domicílio é uma barreira ao poder de polícia. E aqui na letra D está dizendo que sempre que tiver em jogo o interesse público, sempre a administração vai poder passar por cima de direitos individuais. E não, a administração limita direitos individuais, mas nos estritos termos que a lei permite. A Constituição traz direitos individuais que o poder de polícia não pode limitar. Não está autorizado por lei, no caso, a limitar. Então, aqui está dizendo que o poder de polícia poderá superar garantias e direitos individuais sempre que a administração achar que é melhor para atender o interesse público. Não, está errado. A administração poderá superar garantias em direitos individuais sempre que a lei trouxer essa permissão, já que o poder de polícia só atua diante de uma lei que traga essa permissão. Tá? Então, aqui ele ampliou demais os poderes do poder de polícia na letra D. Que questão casca grossa essa daí, mano. Que questão difícil. Vamos ver a letra E. Limitar a atuação da administração pública, pelos prejuízos financeiros causados aos administrados, de modo que a atuação coercitiva somente é permitida para fins preventivos. Opa! Atuação coercitiva, a gente viu que a coercibilidade está presente em todos os atos de poder de polícia. Todos os atos são coercitivos, diferente da discricionariedade, que não é sempre, e da auto-executoriedade, que não é sempre. Mas a coercibilidade é sempre. E aqui já limitou a coercitividade. Falou de modo que a atuação coercitiva somente é permitida para fins preventivos e desde que não gere impacto patrimonial na esfera dos administrados. Não. A coercibilidade está presente em todos os atos. E, se precisar, a administração usa a força. E essa força necessária, gradual, proporcional, pode sim trazer prejuízos patrimoniais. Pode. Se precisar quebrar, de repente, vai quebrar. Entendeu? Então, está errada a letra E, porque limitou o alcance da coercibilidade. Entendeu? Então, está errada é uma questão bastante difícil, em que a gente vai ficar com gabarito, letra B de bola, porque falou corretamente sobre a auto-executoriedade, dizendo que ela não está presente em todos os atos, porque em algumas situações o direito individual é garantido pela Constituição e a lei não permite que a administração vá além desse direito, como a inviolabilidade a domicílio. Vocês acharam difícil essa questão? Vocês entenderam a análise dessa questão? Como é que vocês estão aí diante da questão número 9? Décima questão. Dentre as características e peculiaridades do poder de polícia administrativa, considerado este em seu sentido amplo, é incorreto, ele quer a errada. O poder de polícia se manifesta, dentre outras formas, através de atos normativos? Sim, o ato normativo limita bens, direitos e atividades e pode ser exemplo de poder de polícia. E de alcance geral, como, por exemplo, regulamentos ou portarias que proíbem soltar balões, isso mesmo, se a portaria ou regulamento proíbe soltar balão, está restringindo um direito individual de soltar balão, ou uma atividade de soltar balão. E esse ato normativo é poder de polícia. Tá certo o poder de polícia na A, mas ele quer a errada. Letra B. Letra B. Dentre os meios de atuação, pode adotar medidas repressivas? Pode. Ele não disse somente, ele falou pode. Então tá certo. Se ele falasse somente, já está errado. Porque o poder de polícia é repressivo e preventivo. Mas ele não falou somente repressivo, ele falou pode ser repressivo. O que não eliminou a possibilidade do poder de polícia também ser preventivo.
Então, tá certa a letra B sobre poder de polícia. Ele quer errada. C, uma de suas características é a coercibilidade. Perfeito. Assim como a autoexecutoriedade e a discricionariedade são atributos. A coercibilidade também é. Tá certo a C, mas ele quer errada. Uma de suas características é a discricionariedade absoluta. Não. Discricionariedade absoluta é dizer que o poder de polícia é sempre discricionário. Mas o poder de polícia não é sempre discricionário. Ele pode ser, como regra, discricionário, mas quando a lei assim trouxer, o poder de polícia pode ser aplicado de maneira vinculada. Então, não é uma discricionariedade absoluta. Discricionariedade absoluta é ser discricionário sempre. Já está errado, ele quer que marque errado é a D. Poder de polícia constitui exemplo de atos fiscalizatórios do poder de polícia, vistoria em veículos automotores para a garantia de condições de segurança. Ah, é isso que faz no Detran? Então é trânsito. Se é trânsito, é poder de polícia. Nosso esquema funcionando aí. Então, letra E é poder de polícia, a letra D está errada, ele cria errada, gabarito letra D. Vocês entenderam a 10? Vocês entenderam a 10? 11. Considere. Eu vou ler os itens? Claro que não. Eu vou lá embaixo ver o que ele quer. No que concerne o poder de polícia, é correto afirmar? Agora sim. Poder de polícia pode ser vinculado? Pode. Agora sim está certo. Ele pode ser vinculado. Como regra, ele é discricionário. Mas ele pode ser vinculado. Correto. Poder de polícia não admite condutas repressivas. Admite sim. Pode ser preventivo, pode ser repressivo. Está errado a 2. Poder de polícia é ilimitado. O poder de polícia é ilimitado. Essa palavra é muito forte. Ilimitado é sem limite. E a gente sabe que o poder de polícia só pode ser exercido nos estritos limites da lei. Então, a lei é o limite do poder de polícia. Já está errado dizer que ele é ilimitado. A lei é o limite do poder de polícia. Pois, do contrário, não geraria força congente sobre os administrados. Não, é limitado sim, porque a lei é o limite do poder de polícia. Então, aqui está errado. Vocês entenderam essa questão? Só o item 1 está certo. Gabarito. Letra A. Vamos para a questão 12. Opa, mais uma questão grande aí, né? Essa aqui caiu na Manaus Prev. De acordo com as lições de Maria Silvia Zanella de Pietro, eu também tenho uma foto com a Maria Silvia Zanella, nesse mesmo congresso, né? Com a Maria Silvia Zanella de Pietro. Vou mostrar para vocês aí também na próxima aula a minha foto com a Maria Silvia Zanella de Pietro, no Congresso de Direito Administrativo. Está aqui o texto dela. A possibilidade que tem a administração de, com próprios meios, pôr em execução as suas decisões, sem precisar recorrer previamente ao judiciário. Ei, eu conheço esse texto aí, hein? A decisão administrativa impõe-se ao particular ainda contra a sua concordância. Então, ela é impositiva. Se este quiser se impor, terá que ir a juízo. É impositivo, né? O poder de polícia é impositivo. Se tu não estiver satisfeito, vá ao poder judiciário reclamar do exercício do poder de polícia. Porque sem o poder judiciário ele vai ser impositivo e aí não tem como frear porque ele é impositivo. Mas o poder judiciário pode frear se ele estiver sendo exercido de maneira ilegal. Vá lá reclamar. É o que está dizendo esse texto. Então, esse texto, o que ele diz? A descrição trazida pela autora é condizente com uma das formas de atuação da administração pública. Mais precisamente com poder de polícia na A, poder de polícia na B, poder de polícia na C, poder de polícia na D, atributo da exigibilidade na E. Bem, não falou de multa, então não é a letra E. Porque multa é exigibilidade. A, poder de polícia em seu ciclo normativo originário. Vedada a execução material direta pela administração pública. Vedada a execução direta,
A administração executa diretamente. Não é verdade. É permitido executar diretamente. O poder de polícia que permite que a administração execute materialmente seus atos. Isso mesmo. É o que está dizendo lá, que a administração executa ela mesma seus atos, sem precisar do poder judiciário. E se alguém estiver insatisfeito, pode buscar o poder judiciário, sim, para reclamar. Mas a administração não precisa do poder judiciário para executar o ato. Se o administrado estiver insatisfeito, ele pode buscar o poder judiciário para contestar o ato. Mas a administração não precisa do poder judiciário. Então, isso é autoexecutoriedade. Foi o que a gente leu lá no comando. Então, está dizendo aqui, o poder de polícia que permite à administração execute materialmente seus atos, quando dotados do atributo da autoexecutoriedade. Perfeito. É o que está dizendo no texto da Maria Silvia. Que é isso que a administração faz. O que a administração faz? A possibilidade que tem a administração de, por meios próprios, ou seja, sem precisar do poder judiciário, meios diretos, por execução de suas decisões sem precisar recorrer previamente ao judiciário. Isso é autoexecutoriedade. Isso é a letra B, né? E o poder, e a letra C? Poder de polícia, em seu aspecto preventivo. Ah, não. Se está executando o ato, não é preventivo. Preventivo é quando está fiscalizando. Mas se a administração está executando o ato, já não é preventivo, é repressivo. Se a administração está fiscalizando o comerciante para ver se tem mercadoria vencida, isso é poder de polícia preventivo. Mas se a administração acha a mercadoria vencida e apreende a mercadoria usando a autoexecutoriedade, sem precisar de autorização do Poder Judiciário, aí já não é preventivo, porque a infração já ocorreu. A mercadoria vencida já foi encontrada. Apreender mercadoria já é poder de polícia de forma repressiva, para combater a infração que já aconteceu. Então, a letra C não é, porque está dizendo que naquele exemplo dado, lá no comando, o texto da Maria Silvia, é poder de polícia de forma preventiva. E não é. É poder de polícia de forma repressiva, porque está tratando da execução do ato já, e não da fiscalização. Então, executar os atos do poder de polícia, aplicando sanções, é poder de polícia de forma repressiva. E fiscalizar direitos, bens e atividades, aí sim é poder de polícia de forma preventiva. E a letra D, a atuação do poder de polícia em seu caráter discricionário, visto que permite a edição de atos normativos originários para imposição de limitação aos direitos e liberdades individuais. Lá não falou de discricionariedade, né? Lá foi de autoexecutoriedade. Então, está errado aqui a D, e o gabarito é a letra B de bola. Essa foi a nossa 12ª questão. Um ótimo mapeamento de questões nós fizemos aí. Tá? Vou encerrar aqui a gravação. A gente se vê aí no próximo encontro. Será nosso 8º encontro